Inicio o vídeo de hoje fazendo uma pergunta importantíssima, tanto para os parceiros do canal, como para você que me assiste pela primeira vez. Você deseja ter um relacionamento conjugal bem-sucedido? Você deseja manter um relacionamento conjugal bem-sucedido? Eu acredito que a resposta é sim. Ninguém parte para o relacionamento conjugal, para o ato conjugal, para a jornada conjugal, sem pensar, sem sonhar em ter um relacionamento bem-sucedido. Todos nós desejamos viver bem, debaixo do mesmo teto com a pessoa a qual nós escolhemos para viver até que a morte os separe. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, sou terapeuta, dou palestra para casais, para noivos, para jovens e para a família. E trago eu hoje passos para um casamento bem-sucedido. Se você deseja ter um casamento bem-sucedido ou manter teu casamento bem-sucedido, coloque esses 4 passos na sua vida, dentro do teu relacionamento, que com certeza você será bem-sucedido. O primeiro dele é: os cônjuges não têm senha no celular. Para você manter o teu relacionamento bem-sucedido, você tem que ter cuidado com a privacidade dentro do relacionamento conjugal. Eu já vi muitos defender a ideia da privacidade dentro do relacionamento conjugal. O esposo ter senha no celular e a esposa ter senha no seu celular. Eu acredito que no relacionamento conjugal bem-sucedido e feliz, eles precisam compreender e compartilhar de informações no celular, como senha ou acesso a determinada conta. E isso deve ser feito de quê? De uma forma voluntária. O esposo não deve impor à esposa e nem a esposa deve impor ao esposo. Eu assisti no TikTok ainda agora um filme onde o esposo foi pegar o celular da esposa e estava com senha. E ele disse: olha, meu celular não tem senha. Por que você botou senha no teu celular? Não, porque tem alguns códigos, tem algumas coisas que não pode ser mostrada do meu trabalho. Eu acredito que mesmo que você, esposa, tenha no teu celular coisas que é do seu trabalho, o teu esposo deve ter acesso, porque ele não vai ter acesso somente a essas informações. Ele vai ter acesso ao teu celular. Não pode haver privacidade do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. E isso deve ser feito de forma voluntária. É importante que o compartilhamento ocorra com sentimento de mutualidade. Você deve compartilhar. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal em que o esposo não compartilhava nada para a esposa. E quando ele adoeceu, se viu agoniado, porque tinha umas contas a ser pagas, mas a esposa não tinha acesso ao celular dele. E ele estava no hospital. Ele teve que dar a senha do cartão, a senha do celular, para poder pagar as contas. Como pode isso acontecer no relacionamento conjugal e esse relacionamento conjugal ser bem sucedido? Eu acredito que não. É claro, volto a dizer, tem que ter o consentimento do outro. Você vai colocar senha sim para ter privacidade de pessoas externas e não internas. Teu esposo precisa ter acesso às tuas contas, precisa ter acesso à senha do teu celular. A esposa precisa também ter acesso à senha do celular do esposo para que o casamento venha a ser bem sucedido. Os cônjuges sabem o quanto o outro ganha. Como ter um relacionamento conjugal bem sucedido se a minha esposa não sabe quanto eu ganho? E isso tem acontecido principalmente no meio do povo de Deus, em casais que são servos de Deus. A mulher trabalha, o esposo trabalha, mas ninguém sabe o que o outro ganha. Eu tive fazendo uma pesquisa e olha o que diz a pesquisa. Os cônjuges geralmente não sabem quanto o outro ganha. De acordo com uma pesquisa no Brasil, 29,2% dos brasileiros não sabem o valor do salário do parceiro. Como é que pode você viver debaixo do mesmo teto
dormir na mesma cama, comer na mesma mesa e ambos não compartilhar, principalmente a questão salarial. O que entra na tua conta, a tua esposa não sabe porque ela não tem acesso. Olha aí o que ainda diz a pesquisa. Além disso, 35% dos casais não sabem corretamente o quanto o outro ganha. Essa falta de transparência pode impactar a dinâmica na finança da família. Tem que ter transparência. A minha esposa, ela tem que ter acesso à minha conta. Se eu morrer, eu tivesse aí 50 milhões, 50 milhões, o que Deus ouça. De repente a minha esposa não tem acesso à conta, ela não vai nem poder comprar o caixão, porque ela não sabe quanto eu ganho e ela não tem acesso à minha conta. Isso nós precisamos ter muito cuidado. Eu falei antes que eu conheci um cidadão, né? Não vou dizer aqui o nome, que ele, quando estava quase no leito de morte, foi preciso ele chamar a esposa, depois de muitos e muitos anos de casado, para dizer quanto é que ele tinha na conta, as contas que ela deveria pagar, como ela deveria fazer, porque ela não sabia nada da questão financeira dele. Tem que ter cuidado, né? Terceiro, os cônjuges fazem sexo naturalmente. Você quer ter um relacionamento conjugal bem sucedido? Tenha que ter conexão, aliás, tem que ter conexão no ato sexual. O ato sexual vai conectar os cônjuges. A intimidade é um dos pilares de um relacionamento amoroso e bem-sucedido. E o sexo é uma das formas mais profundas de conectar os parceiros. O ato sexual é importante. Eu botei um vídeo aqui no canal, né? Se é pecado alguém fazer o ato sexual todos os dias. Eu creio que não tem aí, talvez no início do casamento, né? Mas não se pode passar aí mais de semana sem ter o ato sexual, a não ser se ambos, os dois, tiverem com algum problema de saúde. E é claro que nessa situação aí é diferente. Mas o que faz com que tenha dinâmica dentro do relacionamento conjugal e venha a ter aí a conexão entre os dois é o ato sexual. E olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 7, verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido. E já no versículo 4 ela diz que eu não tenho domínio sobre o meu próprio corpo, e nem a minha esposa sobre o corpo dela. Então um ato sexual é muito importante. A intimidade sexual faz com que haja o quê? Emocionalmente envolve conexão, confiança, segurança, criando um ambiente onde ambos os parceiros sentem confortável, se sentem bem. Então tu quer ter um casamento bem sucedido? Mantenha aí o ato sexual ativo. Isso é muito importante. Para mim não existe casamento sem ato sexual. A não ser quando chega aí já na velhice, é claro, que aí vai ser só a saudosa lembrança. Mas se ambos estão bem e não estão praticando o ato sexual, então existe alguma coisa errada. Não há como ter conexão entre os dois e não há como um casamento ser bem sucedido se o ato sexual não está acontecendo num relacionamento conjugal. Por último, os cônjuges oram juntos. Tu quer ter um casamento bem sucedido? Tu tem que orar com o teu esposo. É claro que o esposo deve orar mais do que a esposa, porque ele é o líder da família. Para mim, eu entendo que quando a esposa ora mais do que o esposo, está tendo uma deficiência aí. Ela está liderando. Então, os cônjuges oram juntos para fortalecer sua união espiritual e emocional e até mesmo na questão do ato sexual. Ambos precisam estar orando, buscando a presença de Deus. Em Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei e eu me farei presente no meio deles. Ou seja, no momento em que você tira um período de oração com a tua esposa para orar pelo relacionamento conjugal, orar pelas finanças, orar pelos filhos, orar pelos netos,
É claro que tem um momento individual. Eu tenho o meu momento com a minha devoção com Deus individualmente. A minha esposa também. Mas ambos precisam se unir para buscar a presença de Deus, para lutar pelo ato conjugal de venha a ser bem-sucedido. A oração juntos não apenas proporciona segurança e intimidade, mas também ajuda a resolver os conflitos e buscar direções divinas. Então é muito importante que a oração junta, ela vai trazer benefício para o relacionamento conjugal. E assim tu terás um relacionamento conjugal bem sucedido. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.